Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a bala no bairro de Aguazinha. Rapaz é morto a tiros no bairro da Comporta. Evangélico assassinado a tiros a caminho do trabalho em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 6 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E esse ano, 2022, já foram registrados 45 assassinatos no estado, sendo 26 crimes no interior e 19 no Grande Recife. Familiares se despedem de idoso que foi torturado e morto a facadas na cozinha da residência no Jaboatão dos Guararapes. Mais detalhes com o repórter Carlos Simões. Parentes e amigos se despediram do ajudante de pedreiro Edivaldo Antônio Cristóvão, de 63 anos. O corpo do idoso foi velado e enterrado no cemitério público de Moreno. Durante a despedida, muitos familiares passaram mal e não tiveram condições de gravar a entrevista. Alguns chegaram a desmaiar. Miriam era amigo do idoso e acredita que a justiça está sendo feita. Gente muito boa, todo mundo gostava dele, entendeu? Às vezes ele tomava a cachaçinha dele, mas não mexia com ninguém, entendeu? Não tinha histórico de discussão com ninguém? Nada. De acordo com a Polícia Civil, o ajudante de pedreiro Edivaldo Antônio Cristóvão, de 63 anos, foi torturado e morto a facadas na cozinha de casa em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes. Ainda segundo as investigações, o idoso tinha vendido um barraco e estava com a quantia dentro de casa. De acordo com a polícia, 4 jovens com idades entre 19 e 25 anos cometeram latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Carlos Simões para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Leilane dos Santos Silva Vieira de Barros, uma mulher com 32 anos de idade, residente na rua Caxambu, no bairro Maurício do Nassau, em Caruaru, no Agreste do Estado, foi assassinada com cerca de 20 golpes de faca peixeira pelo ex-companheiro dela, Diego Henrique Vieira de Barros, que fugiu em seguida, abandonando a arma do crime e a motocicleta dele, que foram recolhidos pela Polícia Militar. O corpo da mulher Leilane dos Santos Silva Vieira de Barros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Robertino Bezerra Cavalcante, um homem com 43 anos de idade, profissional informada, residente na rua das Nuvens, que fica no bairro Manuel Shell, em Caraís, no Agreste do Estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência por elementos desconhecidos, tendo sido ainda levado para o Hospital Regional do Moura. Maurício Lucas Pinheiro da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente no sítio Poço do Pau, zona rural de Passira, foi assassinado a bala quando estava bebendo com 2 mulheres pertinho da residência dele. Um só elemento se aproximou dele e cometeu o crime, cujos motivos estão sendo investigados pela polícia. Maicon Rafael Amorim de Moura, com 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um carro Gol azul de placa KIB 0413. O crime aconteceu na Travessa do Areial, no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão, e a única informação é que o assassinato foi cometido por 2 homens desconhecidos. Homem assassinado em plena praça em Lagoa do Carro, no Agreste do Estado. Adelson Severino da Silva estava em um ponto de mototáxi quando os suspeitos se aproximaram já atirando. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os autores do crime fugiram em seguida. A Polícia Civil está investigando o caso. Homem agredido em Serinaê, na Mata Sul do Estado. Aparentemente um surto, ele estava jogando pedras no asfalto da rua, em frente ao terminal rodoviário, quando foi perseguido e quase linchado por populares. Depois, o homem foi socorrido pelo SAMU para o hospital local. Dupla presa em Barra de Serinaê. Policiais viram os suspeitos assaltando no trevo que dá acesso à cidade, na PS-61. Eles tentaram fugir, mas foram detidos.
foram apreendidos um revólver, uma espingarda, drogas e celulares roubados. Os dois foram autuados em flagrante na delegacia da cidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Minha gente, um rapaz tetraplégico, Miguel Macedo Rodrigues, está desaparecido. Ele saiu de casa antes de ontem para sacar dinheiro do INSS no Santander, ali na Encruzilhada, e não retornou para casa. A irmã dele está desesperada, fazendo um apelo. Se você tomar conhecimento do paradeiro do tetraplégico Miguel Macedo Rodrigues, informar para o telefone da irmã dele, Mauriceia, 8696-0631. Repetindo, 8696-0631. Severino Crispim dos Santos Neto, um rapaz de 29 anos de idade, residente na rua 16, em Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. Ele sofreu um atentado à bala pertinho da residência dele por dois ocupantes de um carro da Renault Kwid, um preto de placa não fornecida. A vítima, segundo informações, estava dando em cima de uma mulher comprometida, mulher casada. E aí, o que aconteceu? Sofreu esse atentado, por pouco não foi mais um crime registrado no Cabo. Ele, Severino Crispim dos Santos Neto, foi socorrido no hospital Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. José Eduardo Alves da Silva Dudu, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no pátio de eventos na Avenida Manuel Tomé Ferreira, em Feira Nova. Foram dois elementos desconhecidos, se aproximaram dele no meio da turma lá de muita gente e abriram fogo. José Eduardo Alves da Silva Dudu foi levado para o hospital local e em seguida removido para o regional de Limoeiro, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. A rapaziada toda na Ceasa está sintonizada o tempo todo aqui com a gente na Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, a doutora Patrícia e o doutor Paulo de Tarso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu. Cleonícios, funcionário do restaurante Pajaraca, no sítio dos Pintos. Fábio Gondim, esposa Vera Borba, em Casa Amarela, ligados com a gente na Jornal. Do Lago do Afonso, em Águas Compridas, estão lá Léo da Banca, Claudino Fiteiro e o nosso amigo Gabriel Divulgador. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira sempre ligados com a gente aqui na Jornal, a escola que fica na entrada ali de Nova Descoberta. O delegado Altino, a esposa Jane, Guedes, que é o Branca de Neves, Fernando, Almir, Maciel, Edmilson Tardino, funcionário do EMOP, Josinete Jô, Nalva, Gorete, Cacá, Marcelo, Manga Rosa, Estenildo, Zé Carlos, Geraldo, Eduardo Ferreira, também Inaldo, Edson, Gilmar, Augusto, Betânia, Marli, Neném, Jocely e também o comissário aposentado Natanael Cunha, atualmente professor, e também o ex-professor do Clotilde, professor de matemática Clóvis, que mora em Gravatá, e Cineide, também professora de matemática, que trabalhou no Clotilde de Oliveira. Toda essa rapaziada sintonizada aqui com a gente na Jornal. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, a esposa Marinalva e Tona Quitanda, seu Ironildo do Córrego do Carroceiro, em Nova Descoberta. Um carro não identificado capotou na BR-101 Sul, no Engenho Mercedes, no Cabo de Santo Agostinho, mas graças a Deus ninguém se feriu. Um idoso morreu atropelado na BR-407, altura do quilômetro 90, em Petrolina. O homem de 77 anos, ao descer de um ônibus, foi atravessar a rodovia sem prestar atenção e acabou atropelado e morto por um veículo não identificado. Policiais do GAT prenderam em flagrante dois suspeitos de tráfico de drogas na rua Manuel Bernardino, no centro em Condado. Com os elementos Renes Dias da Silva e João Gilson da Silva, a Polícia Militar apreendeu 98 pedras de crack, 40 papelotes de maconha, uma sacola com 233 papelotes de maconha. Essa dupla foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada em flagrante. Dois homens e uma mulher que viajavam em um carro foram atacados por abelhas pertinho de um prédio em Santa Cruz do Capibaribe, à margem da PS 160. O veículo ficou desgovernado e bateu justamente na árvore onde estava o enxame. Um outro veículo parou para prestar socorro e os ocupantes também foram atacados. Uma mulher foi socorrida no hospital local e foi inclusive entubada para não agravar mais ainda a situação dela.
Um veículo que estava com uma família, inclusive um bebê de apenas 3 dias de vida, tinha saído aqui do Recife, do Hospital Barão de Lucena, com destino ao bairro da Florestina, quando de repente, por conta de uma poça de água, o veículo ficou desgovernado e capotou no viaduto da BR-101. Apenas a criança, o bebê, ficou ferido, sem gravidade, e foi socorrido na unidade de saúde Assis Chateaubriand, em Carpina, onde a família reside. Eduardo Felipe de Oliveira foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Vereador Josué Vicente, no alto da Lavadeira, em Primavera. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele seria usuário de drogas e também estaria traficando. Ele foi levado para o Hospital Donder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a bala no bairro de Aguazinha. Rapaz é morto a tiros no bairro de Comporta. Evangélico assassinado a tiros a caminho do trabalho em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória de sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Na saída do conjunto Beira-Mar do Janga, tá lá toda a turma no bar de Mauro da Mão de Vaca, no campo do União na Macaxeira, o ex-jogador do Esporte Isaac, o Renê, com a escolinha de futebol dele, e também o vizinho dele, o atacante Álvaro, do Clube Náutico Capibaribe. Nuna Segurança, ele mora pertinho do campo do União, lá na Macaxeira. Na rua Bulgari, no Morro da Conceição, estão lá Ita Cabeleireiro, seu Luda Barraca, Max Fiteiro, Tiago e o pai dele do Curral Jato, e também Neide do Açaí Garagem. Na Orla do Janga tá lá a turma ligada com a gente, em frente à Casa de Festas de Reginaldo Maia, das bicicletas triciclos vermelhas. Gilberto, a esposa Miriam da lanchonete, ao lado de Ricardo do Crepe Suíço. Damião tá lá do Açaí, e também André e o filho Cauã do Pula Pula, o barman Heitor e o Wellington do Cabelo de Rabo de Cavalo, na Beritolândia. Toda a turma lá sintonizada aqui na Jornal. O estudante Tarcísio Felipe de Carvalho Timóteo, 25 anos de idade, residente na rua Santa Helena, no bairro Novo, em Olinda, foi agredido a golpes de faca peixeira no cais de Santa Rita, no centro do Recife, por marginais. Marginais estavam assaltando lá as pessoas, ele foi tentar evitar e daí sobrou para ele. Foi agredido pelos marginais e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Célio Simonaldo de Sena, com 51 anos de idade, é motorista de ônibus. Ele mora na rua Estados Unidos, no bairro de Palmares, em Paulista. Ele dirigia o ônibus, fazia a linha Joana Bezerra Aeroporto, e ao passar na rua Barão de Souza Leão, pertinho do restaurante Costa Brava, em Boa Viagem, o carro foi assaltado. 2 elementos, um com a espingarda, inclusive, roubou dinheiro da renda e também pertences dos passageiros. Um ônibus que fazia a linha TI Camaragibe São Lourenço da Mata foi assaltado na Avenida Belarmino Corrêa, pertinho do Atacadão, no Alberto Maia, Camaragibe, por 3 elementos, um deles armado com a faca peixeira, que roubaram os pertences dos passageiros. Uma mulher está desaparecida desde o último domingo, minha gente. Priscila Nina de Souza Ferreira tem 44 anos. Ela foi vista pela última vez com amigos no bairro de Beberibe. A família já procurou o DHPP e pediu ajuda.
Qualquer informação do paradeiro de Priscila Mirna de Souza Ferreira, que tem 44 anos de idade, falar com a irmã dela, Rafaela, pelo telefone 7990 5355. Repetindo, 7996 ou 90 5355. Falar com a irmã dela, Rafaela. Uma mulher tentava subir em um ônibus que fazia a linha Vila dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, quando desequilibrou, caiu e foi atropelada. Acidente foi na Avenida Manuel Carneiro Leão, lá no Jaboatão dos Guararapes. A vítima, de 60 anos de idade, foi atingida na perna e socorrida no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. Isabela é esposa de Tony da Guabiraba. O casal é pai de Laísa e Anthony. E mais tarde haverá uma dobradinha com a família. Jocasta também está aniversariando. Ela é filha do vigilante Nilson Craúna e dona Estela do Kit Festas. A família mora na Rua Rubi, no Vale das Pedreiras, em Camaragibe. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Tem mais aniversariantes aqui. Ricardo Mota, ele mora em Manaus e é filho do motorista aposentado da antiga São Paulo Mota. O tenente Murilo, que mora no Janga, também está aniversariando, e haverá um encontro com os amigos da academia de Birubiru, lá na orla do Janga. O tenente Murilo, inclusive, trabalhou muito tempo e se reformou no Corpo de Bombeiros. Lorival Santos da Silva está completando hoje 99 anos. Ele mora em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. Ele é pai do Sargento Carlos e do marceneiro Luciano. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os tenentes Jurandir Bezerra dos Santos e Antônio Gomes Menezes. Os sargentos Ionaldo Lins de Melo, José Gerson de Lucena, o cabo Elísio Fernandes de Souza Borges, as pensionistas Jaldinete Oliveira de Holanda, Ana Rosa Cassuru Costa, Erivânia Bezerra da Silva Araújo e Odete Severina Silva de Oliveira. E quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Bartolomeu Bueno de Freitas Moraes. Edinaldo Erasmo Domingos de Araújo, um homem com 47 anos de idade, profissão não informada. Ele foi agredido na rua Presidente Humberto Castelo de Alencar Branco, que fica no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. Foram 2 homens numa motocicleta que agrediram ele e desapareceram. Edinaldo Erasmo Domingos de Araújo foi levado para a emergência do hospital local. João Vitor Santos Silva, com 20 anos de idade, e Ronaldo Rodrigues da Silva, 27 anos, eles foram alvejados por disparos de arma de fogo na rua Edson Filho, em frente ao Mercadinho Custódia, no bairro do Coqueiral. Foram 3 elementos desconhecidos que abriram fogo contra os 2 rapazes e fugiram. João Vitor Silva e Ronaldo Rodrigues da Silva foram socorridos na emergência do hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Pedro Jamerson dos Santos, jovem com 20 anos de idade, sofreu um atentado. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Jaci de Almeida, no bairro Severino Moraes Filho, em Garanhuns, no Agreste do Estado. O atentado está sendo atribuído a um tal de Fábio, que já está sendo procurado pela polícia. Pedro Emerson dos Santos foi levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Na rua São Pedro, bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe, a polícia militar localizou e prendeu um suspeito de tráfico de drogas. Com Emanuel Rocha Ferreira, de 23 anos de idade, foram encontrados drogas, maconha, dinheiro e na casa dele uma plantação com 10 pés de maconha. Ele foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante e mandado para audiência de custódia. Na Avenida João Pessoa Guerra, em Itamaracá, litoral norte do estado, uma caminhonete pegou fogo bem pertinho de um posto de combustível. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o fogo já tinha sido controlado pela população. Ninguém ficou ferido. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Evangélico assassinado a tiros a caminho do trabalho em Igaraçu. Adriano Salviano de Lima, um jovem com 21 anos de idade, evangélico, residente na rua Maria Cecília, em Igaraçu. Ele foi assassinado com cerca de 7 disparos de revólver, tiro de 38, na rua Guilherme José Paz Barreto, no centro de Igaraçu. Crime praticado por elementos desconhecidos. O evangélico Adriano Salviano de Lima, ele estava indo para o trabalho em uma distribuidora de água sanitária, na função de auxiliar de serviços gerais, quando foi assassinado a bala e o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Até agora, a polícia não tem nenhuma linha de investigação para a motivação do assassinato. Rapaz é morto a bala no bairro de Comporta. Adriano Miguel Gomes, de 31 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na estrada da linha velha em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde por volta das 3h40 na Avenida Governador Mário Covas, ou BR-101 Sul, lá em Comporta, no Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. O corpo de Adriano Miguel Gomes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a bala no bairro de Aguazinha. Emerson Gomes dos Santos, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado ontem à noite com 2 disparos de arma de fogo, um tiro nas costas, outro na cabeça, na rua Maria Juraci, no bairro de Aguazinha, Olinda. Crime praticado por um elemento desconhecido e com características de uma execução. O corpo de Emerson Gomes dos Santos, jovem de 19 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, na Rádio Forte FM 90.3.